Imagine que você está sozinho em casa tarde da noite. O silêncio do apartamento é interrompido apenas pelo barulho distante da cidade. Você tranca a porta, confere as janelas e tenta se convencer de que está seguro. Mas e se alguém já estivesse lá dentro? E se, enquanto você relaxa, outra pessoa estivesse te observando, estudando seus movimentos, esperando o momento certo para agir? Olá, querido espectador. Hoje vamos mergulhar em uma história de terror psicológico que explora um medo real e palpável: a invasão domiciliar. Uma mulher sozinha, um apartamento na cidade e um intruso que não precisa de forças sobrenaturais para transformar sua noite em um verdadeiro pesadelo. Se você gosta de histórias arrepiantes e cheias de suspense, já se inscreva no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que mexem com nossos medos mais profundos. Agora apague as luzes, coloque os fones de ouvido e se prepare, porque esta história pode fazer você pensar 2 vezes antes de dormir sozinho hoje à noite. Heloísa morava sozinha, em um apartamento pequeno, no 8º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Ela sempre gostou da solidão. Depois de um dia cansativo no trabalho, não havia nada melhor do que chegar em casa, tomar um banho quente e assistir algo na televisão até o sono chegar. Naquela noite, tudo parecia normal. Ela trancou a porta, conferiu a fechadura 2 vezes, uma mania que adquirira desde que se mudou para lá. O prédio não tinha porteiro, apenas uma entrada com senha, e os vizinhos dificilmente se falavam. Isso nunca a incomodou. Pelo contrário, ela gostava da privacidade. Heloísa colocou um pijama confortável, preparou uma xícara de chá e se sentou no sofá. O relógio na parede marcava 23h47. O único som era o das buzinas lá embaixo. A cidade nunca dormia, mas dentro do apartamento, tudo estava em paz. Ou pelo menos era o que parecia. Foi enquanto assistia distraída a um filme que sentiu. Aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Nada específico, apenas um incômodo. Ela olhou ao redor, para os cantos do apartamento, para o corredor escuro que levava ao quarto. Nada. Impressão minha, pensou, se ajeitando no sofá. O tempo passou, e o chá já estava morno quando Heloísa ouviu o primeiro som. Um clique. Baixo, discreto, mas perceptível. Ela pausou o filme. O silêncio tomou conta do ambiente. Seu coração acelerou um pouco. Ela olhou para a porta do apartamento, trancada. As janelas, fechadas. Talvez fosse o prédio, o vento, algum vizinho. Isso acontecia o tempo todo. Respirou fundo e voltou a dar play no filme. Mas então veio o segundo som, dessa vez mais próximo. Era como se algo se movesse bem devagar, como um arranhão leve em uma superfície, um tecido roçando contra outro. Heloísa congelou. Não vinha da rua, não vinha do apartamento de cima ou do lado, vinha de dentro. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Olhou para a cozinha, para a porta do banheiro entreaberta. O corredor que levava ao quarto agora parecia mais escuro do que antes. Tem alguém aí? Sua própria voz soou fraca. Silêncio absoluto. Ela ficou ali parada por alguns segundos, os olhos percorrendo cada canto do apartamento. Nada parecia fora do lugar. Nenhum objeto movido, nenhuma sombra suspeita. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse sua mente pregando peças. Mas algo dentro dela dizia que não. Tentando ignorar o medo irracional, Heloísa pegou o celular e decidiu ir para o quarto. Ligou a luz do corredor e seguiu a passos lentos. Tudo estava normal, exatamente como havia deixado. Fechou a porta do quarto, trancando-a por precaução. Se algo estivesse lá fora, pelo menos ela teria uma barreira entre ela e seja lá o que fosse. Deitou-se na cama, cobriu-se e ficou encarando o teto. Lá fora, a cidade continuava viva, mas dentro do apartamento, o silêncio era quase ensurdecedor. Foi quando ela ouviu o terceiro som. Dessa vez, não houve dúvida. Era um passo, dentro do quarto. Ela prendeu a respiração. Seus olhos se arregalaram no escuro. O som veio de perto da porta. Devagar, muito devagar, ela deslizou a mão para o criado mudo e pegou o celular. Tremendo, desbloqueou a tela e abriu o aplicativo da lanterna. Com um movimento rápido, apontou a luz para a porta. Nada. Seu coração batia tão forte que ela achou que desmaiaria. Mas então, algo se moveu.
Na fresta embaixo da porta, uma sombra. Alguém estava ali, parado, esperando. Heloísa sentiu o corpo inteiro gelar. A sombra sob a porta se movia lentamente, quase imperceptível, mas estava ali. Alguém estava do outro lado. Ela não conseguia respirar direito. Seus músculos estavam tensos. Sua mente gritava para que ela corresse. Mas para onde? O quarto era um beco sem saída. Pensou em ligar para a polícia. Pegou o celular com as mãos trêmulas. Tentou desbloquear a tela. Mas então o som veio novamente. Um estalo na maçaneta. Alguém estava tentando abrir a porta. A respiração de Heloísa ficou presa na garganta. Seus olhos cravaram na maçaneta, esperando, temendo que ela começasse a se mover. Silêncio. Segundos arrastados como horas. Ela apertou o celular com força. Se discasse o número da polícia agora, o som da chamada denunciaria sua posição. Mas se não fizesse nada, aquele alguém poderia conseguir entrar. Seus olhos se moveram pelo quarto, buscando qualquer coisa que pudesse usar como arma. O abajur no criado mudo? Pequeno demais. Um vaso de cerâmica na estante? Talvez. Ela ouviu outro som, não na porta, mas dentro do quarto, atrás dela. O sangue de Heloísa gelou. Seus olhos se arregalaram, e por um segundo seu corpo inteiro se recusou a se mover. Então ela reuniu toda a coragem que lhe restava e girou a cabeça para olhar. Nada. Mas o armário estava entreaberto. Ela tinha certeza de que não o havia deixado assim. Agora, sua mente corria em desespero. A sombra sob a porta. A tentativa de abrir a maçaneta. E agora, o armário. E se... Seu estômago se revirou. E se a sombra fosse apenas uma distração? E se o invasor já estivesse dentro do quarto o tempo todo? O celular escorregou um pouco de suas mãos suadas. O ar ficou pesado nos pulmões. Cada célula do seu corpo gritava para que ela fugisse. Mas fugir para onde? Se saísse correndo, teria que abrir a porta. E se a sombra ainda estivesse ali? Se ele estivesse esperando exatamente por isso? Se ficasse, estava presa. Preso entre duas ameaças. Do lado de fora, a cidade continuava barulhenta. Carros passando, vozes distantes, um mundo inteiro acontecendo como se nada estivesse errado. Mas dentro daquele quarto, Heloísa estava sozinha com seu pior pesadelo. Foi quando ouviu um som suave, vindo de dentro do armário, a respiração de alguém, baixa, quase imperceptível, mas estava lá. Heloísa sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua mente gritava para que não olhasse, para que fingisse que não tinha ouvido, mas seu corpo se moveu sozinho. Ela virou devagar. O armário estava agora ligeiramente mais aberto do que antes, e então, na escuridão, ela viu duas mãos pálidas segurando as laterais da porta. Alguém estava lá dentro, observando, esperando. Um pânico puro tomou conta dela. Cada fio de cabelo em seu corpo se arrepiou. O que quer que estivesse ali não estava com pressa. Estava jogando com ela. E agora? Seus dedos apertaram o celular. Ela tinha que decidir. Correr, se esconder, lutar. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o armário começou a abrir mais. Lento, deliberado. Heloísa finalmente soltou um grito. Mas será que alguém iria ouvir? O grito de Heloísa ecoou pelo quarto, mas a cidade lá fora seguiu indiferente. Nenhuma porta se abriu no corredor. Nenhum vizinho bateu para perguntar se algo estava errado. Ela estava sozinha. Seus olhos não desgrudavam do armário. As mãos pálidas ainda estavam lá, segurando a porta entreaberta. Mas quem quer que estivesse ali dentro não avançava. O pânico tomou conta do corpo de Heloísa, mas uma parte da sua mente ainda tentava encontrar lógica naquilo. Se fosse um ladrão, por que se esconder no armário? Se fosse um assassino, por que esperar tanto para atacar? Então a resposta veio como um soco no estômago. Ele estava se divertindo. Ela era o rato. Ele era o gato. E o jogo estava apenas começando. O instinto de sobrevivência finalmente chutou seu corpo para a ação. Com um movimento brusco, ela jogou o celular na direção do armário. A luz da tela iluminou por um segundo a escuridão lá dentro. E foi o suficiente para ela ver uma silhueta, o reflexo pálido de um rosto. Alguém agachado no fundo do armário, parado, imóvel. Seu coração quase parou. Ela não pensou. Apenas correu, pulou da cama e destrancou a porta do quarto em um movimento frenético. Assim que girou a maçaneta, sentiu resistência do outro lado. A sombra. A pessoa do lado de fora agora tentava entrar.
Ela estava encurralada. Seu peito subia e descia rápido demais. O cérebro girava em desespero. Ela precisava agir. Sem pensar, jogou todo o peso do corpo contra a porta, empurrando com força. Do outro lado, algo cedeu. Ouviu um impacto. Alguém caiu. Ela não perdeu tempo. Correu pelo corredor escuro e se lançou para a sala. O apartamento parecia diferente agora. Cada canto escondia uma possível ameaça. A porta da frente estava ali. Ela se jogou contra a tranca, tentando girá-la, tentando sair. Mas algo estava errado. A chave. Ela sempre deixava a chave na fechadura. Sempre. Mas agora não estava lá. Seus olhos correram pelo chão, pelas prateleiras. Nada. Ela estava trancada dentro do próprio apartamento. Atrás dela, o barulho de passos. Um não. Dois. Ela não estava lidando com apenas um invasor. Eles eram dois. Heloísa sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Seu peito doía. O desespero era sufocante. Foi quando ouviu uma voz, baixa, quase um sussurro. Não precisava gritar. O terror subiu pela sua espinha. Os passos se aproximavam. Ela precisava achar uma saída. Agora. Seus olhos foram para a janela. 8º andar. Seria suicídio. Mas ficar ali, talvez fosse pior. Ela ouviu outro som atrás dela. O estalo suave de uma faca sendo aberta. O jogo tinha acabado. E agora, era vida ou morte. Heloísa estava trancada no próprio apartamento. 2 invasores. Uma faca sendo aberta. O 8º andar como única saída. O tempo pareceu desacelerar. Seus olhos escanearam a sala buscando algo, qualquer coisa, que pudesse ajudá-la. Os passos atrás dela eram lentos, calculados. Eles sabiam que ela não tinha saída, mas ela não ia desistir. Não morreria ali. Com um movimento rápido, Heloísa agarrou a cadeira da mesa de jantar e a arremessou para trás. O impacto foi forte. Um grunhido de dor. Um deles caiu no chão, mas ainda havia o outro. Ela correu para a cozinha, puxou a gaveta com força, os talheres tilintando. Seus dedos encontraram a lâmina fria de uma faca. Virou-se rápido demais. O segundo invasor já estava ali. Um homem alto vestindo roupas escuras, um capuz cobrindo parte do rosto. Eles se encararam por um segundo que pareceu uma eternidade. Ele ergueu sua própria faca. Heloísa agiu primeiro. Gritando, avançou com tudo, mirando no rosto dele. Ele recuou, desviando no último instante. Mas ela não precisava acertá-lo. Só precisava passar por ele. Correu pelo corredor de volta à sala. Atrás dela, os passos rápidos do invasor. Seu coração martelava no peito. Ela sabia que não conseguiria abrir a porta. Sabia que não poderia enfrentar os dois ao mesmo tempo. Só havia uma opção: a janela. O vento frio da cidade bateu contra seu rosto quando ela puxou as cortinas com força. Lá fora, o parapeito estreito. 8º andar. Os carros passavam lá embaixo, alheios ao pesadelo que acontecia acima. Ela ouviu os passos se aproximando. Era agora ou nunca. Com toda a coragem que ainda restava em seu corpo, Heloísa subiu no parapeito. O vento forte fez sua visão girar. Ela não podia hesitar. Os invasores estavam quase ali. E então, ela pulou, mas não para baixo, para o lado. Seus dedos encontraram a grade da sacada do apartamento vizinho. Seu braço quase cedeu com o impacto. Os músculos queimavam, mas ela segurou firme. Ergueu o corpo com dificuldade, as pernas buscando apoio. Seu coração batia tão forte que parecia que explodiria. Ela se arrastou para dentro da varanda do vizinho. Atrás dela, uma sombra na janela do seu apartamento. O invasor a observava. Por um segundo, ela achou que ele tentaria segui-la. Mas então, ele simplesmente fechou a cortina e desapareceu. O apartamento voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Heloísa respirou fundo, seus pulmões implorando por ar. Ela estava viva, mas os invasores também, e eles sabiam onde ela morava. O apartamento de Heloísa nunca mais foi o mesmo. Naquela noite, depois de conseguir entrar no apartamento do vizinho e chamar a polícia, os invasores desapareceram sem deixar rastros. Nenhuma câmera do prédio os registrou entrando ou saindo. Nenhuma porta foi arrombada, nenhum sinal de invasão. Mas ela sabia a verdade. Eles estiveram lá, observando, esperando. Nos dias seguintes, Heloísa não conseguia dormir direito. Cada pequeno ruído a fazia saltar. Cada sombra parecia esconder um novo perigo. Ela trocou as fechaduras, instalou câmeras,
Pensou em se mudar, mas o medo não ia embora. Uma semana depois, enquanto organizava as poucas coisas que ainda restavam no apartamento, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma chave, jogada casualmente no tapete da sala. A chave da porta de entrada. A mesma que tinha sumido naquela noite. Alguém havia entrado ali de novo e deixado um recado. Eles podiam voltar a qualquer momento. E assim terminou o pesadelo de Heloísa. Se você chegou até aqui, me diga, o que você faria no lugar dela? Você acha que os invasores voltarão? E lembre-se, nem sempre o perigo vem do sobrenatural. Às vezes, ele está bem ao seu lado, esperando o momento certo para atacar.